E a gente está em contato agora com a Larissa de Moraes Gonzaga, coordenadora institucional do projeto Vida Urgente, que vai falar sobre as campanhas realizadas pelo projeto envolvendo o trânsito. A Larissa, que é filha da Disa Gonzaga, né, com quem a gente já conversou em muitas oportunidades aqui, que foi a idealizadora desse projeto que começou lá em 1996, para falar um pouco do momento do trânsito, se tem algo que está sendo trabalhado mais, algum motivo principal para a nossa preocupação. Tudo bem com você? Já pedimos até para... Deixa eu ver se tá ok já a imagem com a Larissa. Se a Larissa puder ligar aí a câmera, né, pra gente ter a imagem também na nossa live no Facebook da Rádio Independente, além do som que vai chegar aqui para quem está nos acompanhando pela rádio. Tudo bem, Larissa? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã nublada aqui em Porto Alegre. Por aqui o tempo também não está muito diferente, o sol tímido aparecendo, né? O que a gente pode falar dessa Semana Nacional do Trânsito? O que está sendo mais trabalhado, seja no Brasil, seja aqui no Rio Grande do Sul, também dentro do próprio projeto Vida Urgente? Sim, pois então, esse ano a nossa maior preocupação aqui na Fundação Thiago Gonzaga é com os acidentes sinistros, né, que se diz hoje em dia, para os motociclistas. A gente sabe que na pandemia o número de veículos diminuiu, mas em compensação o número de motos aumentou muitíssimo. Só em 2021, 22% da frota de veículos emplacados foram as motocicletas. E no Brasil, as motos já representam 54% desses sinistros de trânsito. Então, a gente está com uma campanha contínua, que a gente já começou no início do ano, por nossos motociclistas, que, infelizmente, têm perdido a vida diariamente no nosso estado inteiro, né? Uma coisa bem preocupante. Sim, em relação aos motociclistas, claro, né, a frota aumentando, acaba aumentando a movimentação e tudo mais, e o número de acidentes, infelizmente. E aí a gente, quando fala em vida urgente, a gente também sempre lembra da questão, né, da combinação de álcool com a direção, e isso em relação aos motociclistas torna ainda mais grave quando acontece, né, porque às vezes o carro, dependendo da situação, né, o motorista está um pouco mais protegido, mas o motociclista não tem muito isso, né? A moto, a própria pessoa ali, né, é a primeira atingida geralmente quando acontece um acidente, né, Larissa? Sim, na moto, o condutor é o para-choque, né? A gente pode dizer literalmente isso, que na moto ele é o para-choque. E a gente sabe também que cresceu horrores o número de entregadores dos nossos motoboys circulando pelas cidades, fazendo as entregas. E às vezes eles são tidos como os vilões da história, só que o que muitas pessoas não sabem é que atrás desse motoboy tem uma empresa que cobrando um número de entrega X por horário, tem um cliente ligando a cada 5 minutos pedindo pressa na entrega, e isso aumentou muitíssimo na pandemia, e as pessoas se acostumaram com esse serviço de teleentrega e seguiram pedindo. Então, isso aumentou também muito o número de motoboys, e geralmente é uma gurizada que está completando seus 18 anos e vê como a única renda fazer essas teleentregas nas nossas ruas, nas nossas avenidas. E a gente está tentando trabalhar com essas três pontas, com o motoboy, com o empresário, dono do estabelecimento, e com os próprios clientes, que somos nós. Quem de nós nunca ligou pedindo às vezes mais pressa, que chamou uma pizza e a pizza vai esfriar e quer saber por que não chegou, e principalmente em dia de chuva. Então tudo isso tem colaborado para o aumento do sinistro envolvendo os nossos motociclistas. É verdade. Larissa, essa Semana Nacional do Trânsito ela foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1997, né? Quer dizer, logo depois ali da Fundação Thiago Gonzaga e também do projeto Vida Urgente, né? E o que vocês percebem nesse período? As pessoas, elas de fato, elas se conscientizam mais? As pessoas dizem quando assistem uma palestra, quando vê uma ação, elas dizem, não, realmente nós temos que mudar, mas na prática isso não acontece? Ou vocês percebem cada vez mais a conscientização? E eu lhe pergunto também se nesse ano tem algum tema específico, né? Ou como é que funciona a organização da semana? Bom, o que a gente observa ao longo de todos esses anos, alguma coisa a gente já se conseguiu mudar, né? É um trabalho de formiguinha, porque mudar a cultura de toda uma sociedade é difícil, mas a gente vê que lá atrás, quando a fundação foi criada, bebida e direção era uma coisa muito normal.
A gente chegava nos bares para fazer o Madrugada Viva, que a gente chamava, com um bafômetro, e todo mundo ria. Vamos lá, ver se eu consigo dirigir, faço 4 aí para ver se eu consigo ficar em pé. Hoje em dia a gente já nota que as pessoas já têm uma maior consciência disso, até porque ainda tem o surgimento dos aplicativos, né? Então muitas pessoas bebem e andam de aplicativo, mas infelizmente ainda está acontecendo acidentes com bebida e direção. É difícil, porque é uma questão de educação, né? A gente tem que estar sempre em cima. E a gente observa que na semana de trânsito, realmente, as pessoas procuram mais a fundação, as empresas procuram mais a fundação para palestras. É uma semana que tem uma maior procura, o que, por um lado, é bom, porque daí a gente consegue atingir mais pessoas, levar nossa mensagem, né, da Borboleta Vida para mais pessoas, mas, por outro lado, a gente acredita que essa semana de trânsito tinha que ser no dia a dia. Tinha que ter a consciência das pessoas para no dia a dia ter cuidado, porque a vida é o nosso bem maior, né? E tem algum tema específico para esse ano ou vai sempre em cima das demandas do momento? As demandas do momento. A gente da Fundação, que nem eu disse, a gente está focado no Motovida, que o nome da nossa campanha é Eu Entrego Encomendas, Não Entrego a Minha Vida. Mas também estamos aí a mil com as palestras e com a educação infantil. A gente tem a peça Conta Comigo, dos contadores de história, que a gente leva a mensagem da vida, uma educação do trânsito para crianças pequenas. Então, a gente tem bastante apresentações marcadas nesse mês inteiro de setembro, que a gente acredita que lá os pequenininhos tendo esse contato já na escola, na educação infantil, é importantíssimo. Larissa, e eu gostaria que só recapitular um pouquinho da história, porque talvez algumas pessoas não conheçam, né, o motivo da fundação, né, do Vida Urgente, de como tudo começou. A gente sabe que a tua família, né, passou por uma situação e por isso que o Vida Urgente também surgiu e quantas famílias talvez, né, talvez não, a gente tem certeza que quantas famílias foram amparadas e foram, né, quantos acidentes foram evitados a partir das campanhas que vocês fizeram, mas antes disso tudo, né, vocês acabaram passando por uma situação, infelizmente, né, e surgiu então uma fundação. Gostaria só que tu recapitulasse um pouquinho o trabalho que vocês têm feito, né, a Disa também, tua mãe. Sim, vou falar da minha visão, né, porque geralmente é a Disa, a minha mãe, que sempre contava a história da visão dela. Sim. Mas há 26 anos atrás, eu ainda adolescente, com 20 anos, toca o telefone numa madrugada fria do dia 20 de maio, meu pai atende, e a minha mãe me acorda: Larissa, teve um acidente com teu irmão. Vamos ficar rezando para que não tenha acontecido nada. Nisso, o pai e a mãe já pegam o carro e vão em direção aonde ocorreu o acidente. E eu continuo ali em casa, preocupada, toco o telefone de novo e só escuto uma pessoa dizendo: não precisa vir que um morreu. Nisso já bate aquela angústia, mas a gente sempre pensa, né, que nunca vai acontecer com a gente, que nunca vai ser com a nossa família. E questões de minutos, chega o pai e a mãe dando a notícia que meu irmão tinha perdido a vida num acidente de trânsito. Então, imagina, eu com 20 anos, eu não sabia se eu tinha pena de mim por ter perdido meu irmão e meu melhor amigo, se eu tinha pena dos meus pais por ter perdido um filho, ou se eu amparava meus irmãos pequenos e tentava explicar a situação. E a mãe sempre conta que chegou no local do acidente, né? E quando viu o meu irmão ali, jovem, com apenas 18 anos, estendido no asfalto, ela só pensava: vida urgente. Não é justo que nenhum jovem perca a vida dessa maneira e que nem um pai tenha que passar por isso. E ali, naquele dia, naquele asfalto, nasceu o Vida Urgente. A Fundação Thiago Gonzaga, um ano depois, foi lançado, né? A Fundação Thiago Gonzaga. E aí nasceu a fundação que tenta levar essa mensagem da vida, tenta e consegue, graças a Deus, né, para milhões, não só dos gaúchos, mas no Brasil e no mundo inteiro, a gente pode dizer assim, a partir da perda do meu irmão, porque para nós estatística tem rosto, né? Não são números frios, 21%, 54%, não, são pessoas, são famílias. Quando é o nosso familiar, a gente sente mais, né? Sim. Mas essas estatísticas não são números frios. Para nós da Fundação, as vidas importam e tem toda uma família por trás. E você falava sobre a questão, né, de
beber e dirigir, isso tem diminuído? Os números, claro que eles ainda chamam a atenção, eles são elevados, mas vocês percebem, e até fazendo uma associação com aquilo que você destacou agora há pouco, né? Do projeto aí de levar palestras para as crianças. Com certeza todos que estão nos escutando, estão nos assistindo, já tiveram uma situação de uma criança dizer: pai, mãe, coloca o cinto, não vou sair se não botar o cinto. Ou outra situação, né? Se a pessoa bebeu e depois a criança chama atenção. Então essas crianças, muitas vezes elas acabam colaborando com o bom andamento do trânsito. E aquelas que lá em 26 anos atrás, 1996, 97, quando começava o trabalho de vocês, aquelas que eram crianças, hoje já são motoristas, né? Eu não sei se percebe esse reflexo também de todo esse trabalho, né, dessas crianças, porque eu quando criança, era comum as pessoas andarem sem cinto de segurança, especialmente dentro da cidade. Essas crianças, essa nova geração já não é comum. Elas têm essa obrigação, elas sabem da importância. O cinto é uma das situações, né, como outras tantas. Vocês falando sobre o trânsito e a bebida, e também esse reflexo dessa geração que está passando por toda essa instrução que está sendo passada. Sim, com certeza, porque a gente acredita que mesmo que seja um trabalho de formiguinha, lá adiante a gente colhe esses frutos, né? Hoje em dia já é automático a gente entrar no carro e colocar o cinto de segurança, porque é um trabalho que vai sendo realizado no dia a dia e, por incrível que pareça, a gente recebe um feedback dessas escolas onde vai esse nosso teatro infantil, muito bom, que as crianças chegam em casa, os pais chegam na escola e comentam que a criança aprendeu com a borboletinha, com a lagarta Vi, que são os personagens do nosso teatro infantil, e manda essa mensagem para os pais em casa, né? Quando senta no carro, já fala: pai, põe o cinto. E um pai escutando isso de um filho, né? Como é que não vai, mexe com o pai, né? Então é um trabalho de formiguinha, mas vale a pena. Por isso que a gente acredita tanto nesse trabalho educativo e na educação, porque é realmente a educação que vai mudar essa cultura, né? Sim. Larissa, e tu como a coordenadora, né, coordenadora institucional do projeto Vida Urgente, irmã do Tiago, né, filha da Diza e do Regis, e o que tu diria para os nossos ouvintes aqui, que daqui a pouco... acabo não pensando, entra no carro e sai, vai para festa e volta, e às vezes os filhos vão para festa, e às vezes, né, os pais têm que buscar, e tem toda aquela questão, a gente sabe que a questão do Thiago, né, ele estava de carona, né, infelizmente, quando aconteceu, e às vezes, né, os jovens ali naquela euforia acabam pegando carona também com alguém que bebeu, às vezes o próprio jovem não bebeu, mas a pessoa que está dirigindo bebeu, então, e pode acontecer esse acidente, né, então essa conscientização que tu diria para os nossos ouvintes, seja jovens, né, ou não tão jovens também. Sim, eu diria que é uma frase meio clichê, mas a vida é o nosso bem maior, né? Então a gente tem que pensar nisso, e a gente tem milhões de noites para curtir. Essa gurizada que está saindo para a noite e pegando um carro ou vai voltar de carona, tem que chegar vivo em casa, tem sempre um amor esperando, seja uma mãe, um pai, uma avó ou um filho. E o mais importante é a gente voltar com a vida, voltar com vida para casa, que vão ter outras noites para se divertir. Então é isso, cuidar da nossa vida e cuidar da vida daqueles que a gente ama. Larissa de Moraes Gonzaga, eu gostaria de ter uma última pergunta de minha parte. Se tem algum novo vilão, e especialmente o celular, né? As pessoas hoje em dia elas dirigem e estão ali, especialmente depois da chegada do WhatsApp, né? Muitas vezes é a mensagem por áudio, que até é uma situação mais tranquila, mas muitas vezes tem a mensagem até escrita, né? Enquanto está no volante também. Se é um novo vilão, você falou muito da questão do motoboy, né? Mas se além do álcool, da questão da preocupação do motoboy ou do motociclista em geral, se a internet ou se tem algum outro vilão também que se tem que se preocupar no momento. Sim, antigamente, até quando nasceu a fundação, não tinha essa questão do celular, né? Hoje a gente vê, inclusive pedestres, né, atropelamentos por causa do aparelho celular, que são segundos, no trânsito, segundos são importantíssimos. Então, uma distração, a gente pensa, só vou responder aqui essa mensagem rapidinho. Não, gente, é frações de segundos que a gente pode perder a vida. Então, vamos nos cuidar. Tá certo. Larissa, muito obrigada por atender a Rádio Independente. Conversamos com a coordenadora institucional do projeto Vida Urgente, a Larissa de Moraes Gonzaga. Obrigada mais uma vez. Leve o nosso abraço aí também para sua mãe, para a Diza, e força aí para vocês para continuar esse trabalho tão bonito e importante para nós todos.
Muito obrigada e foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Um abraço a todos. Larissa de Moraes Gonzaga, coordenadora institucional do projeto Vida Urgente, falando conosco na Semana do Trânsito, que começou no dia 18 e vai até o próximo domingo, dia 25 de setembro.